Boa noite a todos, boa noite a todas. Estamos dando início a mais um TED, Temas Espíritas em Debate, uma iniciativa da comunidade virtual espírita, espírita.info, cujo objetivo é discutir alguns temas que normalmente não são abordados nos estudos nas casas espíritas e que merecem uma discussão, uma troca de ideias, muitas vezes mais aprofundada. Nosso tema de hoje, que está a cargo do companheiro do Espírita Info, Ricardo Baesso, é descriminalização, aborto, armas, drogas, o que podemos pensar a respeito. Dentro do nosso esquema do TED, né, o Ricardo vai ter aí de 20 a 30 minutos para fazer uma apresentação inicial e depois a gente vai abrir para a participação de todos que estiverem interessados, né, com comentários, perguntas e tal. Para dar início, a gente vai fazer uma pequena prece inicial. Eu vou pedir ao Christian para fazer uma prece inicial para a gente, e aí a gente começa o estudo. Vamos aqui alinhar nossos pensamentos, nossas intenções, para recebermos da espiritualidade amiga que nos envolve nesse momento, as energias que vão contribuir para que nós possamos participar e fomentar uma discussão, uma conversa amigável, instigante, e que possa acrescentar a cada um de nós, de forma que, nos enriquecendo mais desses conhecimentos, também sejamos contribuindo, cada um à sua maneira, para um mundo melhor. Pedimos a Jesus a oportunidade de trabalho, de colocarmos em prática todo o aprendizado que aqui adquirirmos. E agradecemos profundamente aos espíritos amigos que estão conosco nesses momentos. Agradecemos a oportunidade de espaços como esse, onde não apenas estudamos o Espiritismo, mas confraternizamos através de conversas tão agradáveis e instigantes. Agradecendo profundamente ao nosso querido mestre, vamos dar início ao nosso estudo da noite. Ricardo, então a palavra é sua. Olá, pessoal. Muita paz para todos nós. Vamos, então, conversar sobre esse árduo tema que tem gerado algumas controvérsias, pelo menos aqui na cidade de Juiz de Fora, com as pessoas do movimento espírita, com quem a gente dialoga. Você quer projetar, Cristian, primeiro? Você quer colocar o quadro inteiro, Cristian? Fica melhor para a gente ler, né? Coloca na apresentação de slides. Aí está aparecendo para vocês? Sim, se você clicar na apresentação de slides, ocupa o quadro todo, né? Então, para mim já está aparecendo o quadro todo. Eu achei que para vocês já estava também. Tá. Não, ainda não. Não? É porque a janela é outra. Clica nesses dois Não, livrinhos aí, livrinho mas não tem aberto. problema, não. Pode deixar. Pode deixar assim. Pode deixar? Pode deixar. Então tá, você vai me avisando que eu já não estou vendo vocês. Você me avisa quando for para trocar. Tá, não, tudo bem. São três condições, pessoal, que em grande parte são consideradas crime no Brasil: aborto, apesar de algumas exceções, o porte de armas, alguma coisa vem mudando, e uso recreativo de drogas, principalmente a maconha, que é a droga que mais frequentemente alguns movimentos procuram descriminalizar. Nós vamos conversar do ponto de vista de espíritas, né, o que é que a gente deve pensar disso, né?
de deixar de criminalizar, ou seja, de liberar no território brasileiro o aborto, de um modo geral, há particularidades, mas eu acho que nós vamos examiná-lo de um modo geral, o porte de armas e, particularmente, a maconha. É o seguinte, Cristian. Não foi, não? Não. Vai. Agora foi. Ainda não. Não, é porque você tem que pegar a tela da apresentação, Christian, senão a gente não vai ver mesmo, não. Na hora que você muda, fica só a do arquivo. Então vamos lá. Como é que eu faço isso? Fecha esse compartilhamento e abre outro com ela aberta, e aí você vai no que está compartilha, aqui está a apresentação. Então, como é que é? Eu pego a tela de compartilhamento. Você já compartilha a apresentação, a tela de apresentação, e não a do arquivo. Tá, desculpa. Agora foi. Aparecendo para vocês? Volta. Perfeito. Tá. Volta 2 slides. Isso. Pode voltar mais um. Mais um. Eu vou considerar, para a facilidade do debate, que nós espíritas, ou a doutrina espírita, ou pelo menos a codificação, se manifestou contrária a essas 3 situações, né? A respeito do aborto, a gente tem a posição do Livro dos Espíritos, no item 358, em que Allan Kardec considerou crime em qualquer período da gestação, né? Com relação ao porte de armas, a gente tem um texto de Kardec, quando ele fala sobre o duelo, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 12, que Kardec se manifesta a respeito. Ele diz assim: um sinal característico dos costumes do tempo e dos povos se nos depara no porte habitual, ostensivo ou oculto, de armas ofensivas ou defensivas. A abolição de semelhante uso demonstra o abrandamento dos costumes. Me parece que não há dúvida de que Allan Kardec se manifestava contrário a esse hábito, que era um hábito muito comum à época. E a respeito do uso recreativo de drogas, embora eu não tenha achado nada específico, eu acho que a gente pode considerar a ideia de que a saúde do corpo, né, a expressão de cuidar igualmente do corpo, que é um instrumento da alma, apresentada no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, do ponto de vista espírita, penso que todos nós consideramos isso ser equivocado. Mas o que nós vamos discutir aqui não é a coisa em si mesma. O que nós vamos discutir é a sua criminalização ou não. Seguinte, Cristian, por favor. E eu já vou assumir para vocês uma posição e que eu vou defender essa posição, né? Eu voto contra. Quer dizer, eu sou contrário à liberalização dessas condições no território brasileiro. É claro que o importante não é a gente ser contra ou a favor. O importante é exatamente os argumentos que a gente vai usar, porque é o argumento que dá profundidade ao tema e desenvolve o nosso raciocínio, etc. Então, a minha posição é contrária e eu vou defender essa posição. E, obviamente, depois vocês podem defender a posição que vocês desejarem. Eu apresento de início, antes de entrar em Kardec, 2 autores não espíritas, mas que apresentam um pensamento que é exatamente o que eu penso a respeito. Então, o primeiro, Christian, esse primeiro pensamento é uma autora, é uma mulher, Simone Weil, é uma pensadora francesa, morta em 1943. Ela era judia, se tornou cristã. Em um de seus livros, Simone escreve o seguinte: na medida em que os direitos positivos estão em contradição com os naturais, nesta exata medida, eles são atingidos pela ilegitimidade. Direitos positivos, a gente sabe, são aquelas leis criadas pelos homens. São as constituições, os códigos penais. Então, direito positivo é uma expressão para designar a lei humana. E os direitos naturais são aqueles direitos que não foram criados pelos homens. Alguns acreditam que foram criados por Deus e outros que existem na consciência humana,
que nós teríamos uma ética universal do ser humano. Nós vamos considerar, segundo o Evangelho, segundo o Espiritismo, que a lei natural seria a lei de Deus. Então, o que Simone está dizendo que para que um princípio criado pelos homens, uma lei criada pelos homens, seja legítima, ela deve se identificar com a lei divina. Ou seja, o que é bom para a lei natural, o que é bom pela lei de Deus, deverá ser bom para a lei do homem. Então, tudo aquilo que a nossa lei, a lei estabelecida por nós, entrar em contradição com a lei divina, esse princípio, esse artigo, ou essa concepção, deixa de ser legítima, torna-se uma condição injustificada. Um pensamento semelhante a esse, próximo, Cristian, nós vamos encontrar com um dos teólogos do protestantismo no século XVI, João Calvino. João Calvino ele vai um pouco além ainda, porque ele fala do compromisso nosso de trabalhar essas ideias. Ele vai dizer que a tarefa da igreja é fazer com que as leis dos homens sejam cada vez mais semelhantes às leis de Deus. Então, o Calvino caminha no pensamento da Simone, mas ele vai dizer que a gente tem esse compromisso, né? Como pessoas vinculadas a uma filosofia moral ou uma religião, como queiram, nós temos não só o direito, como o dever de apresentar as nossas ideias de forma que a lei dos homens caminhe ou se identifique ou procure se aproximar o mais possível da lei de Deus. Nós vamos ver no pensamento de Allan Kardec, essas duas ideias estão expressas. Na minha maneira de avaliar, Kardec pensava exatamente dessa forma, e nós vamos trazer para vocês alguns textos do nosso codificador. É o seguinte, Cristian, por favor. Aqui no Livro dos Espíritos, no item 763, Kardec vai dizer assim: somente as leis divinas são eternas. As leis humanas modificam-se com o progresso e se modificarão ainda até que sejam colocadas em harmonia com as leis divinas. Então, Kardec desenvolve a ideia de que o progresso da humanidade se dará também no sentido de um desenvolvimento das leis humanas, o chamado direito positivo, para se aproximar o mais possível da lei de Deus. Já no Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec já havia trabalhado essa ideia de que a lei dos homens é mutável, é temporal, muitas vezes equivocada, e a lei divina não. A lei divina sempre existiu, ela é eterna, ela é imutável e ela é perfeita. Então, Kardec aqui trabalha a ideia de que o progresso, quer dizer, o nosso esforço de tornar a Terra melhor, ou em particular aqui o nosso país, seja no sentido de que a gente procure identificar a nossa lei com a lei de Deus. Seguinte, Cristian, aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec vai dizer assim: Jesus quis dizer que era necessário que a lei de Deus fosse cumprida, ou seja, que fosse praticada sobre toda a terra inteira, em toda a sua pureza, com todos os seus desenvolvimentos e consequências. Kardec volta, então, à ideia de que nós devemos tudo fazer para que a lei de Deus ela seja equacionada, seja identificada, se manifeste na lei humana. Então, tudo aquilo que fere a lei de Deus, e nós acreditamos que o aborto, em sua generalidade, né, excetuando a exceção, o porte de armas e o uso de drogas são condições que não promovem harmonia, não promovem pacificação, que geram discórdia, que infringem a lei, que desconsideram o primeiro de todos os direitos humanos, que é o direito à vida. Seguinte, Cristian. Aqui na conclusão do Livro dos Espíritos, no item 4, Kardec escreve o seguinte: o progresso da humanidade tem seu princípio na aplicação da lei de justiça, de amor e de caridade. Ora, se aplicando-a parcial e incompletamente, aufere o homem tanto bem que não conseguirá, quando fizer dela a base de todas as suas instituições sociais. Então, Kardec está propondo
que a base das instituições sociais, que os regulamentos que regem a relação entre os homens, seja uma aplicação dessa lei de justiça, de amor e de caridade. Mais um, Cristian. No Livro dos Espíritos, no item 797, a pergunta é a seguinte: como o homem poderia ser levado a reformar as suas leis? Olha a resposta. Isso acontecerá naturalmente pela força das circunstâncias e pela influência das pessoas de bem que o conduzem na senda do progresso. Há muitas que já foram reformadas e muitas outras ainda o serão. Espera. Porque muitas vezes a gente vê companheiros do movimento espírita, e eu já ouvi esse argumento de companheiros do movimento espírita, de que, na verdade, nós não podemos impor à sociedade os nossos princípios. Na verdade, aqui não é uma questão de imposição, é de expor o que a gente pensa, né? Porque as leis são resultados da construção social. São os diferentes indivíduos, as forças civis, políticas, etc., que se unem e decidem pelas leis. E o movimento espírita, o espiritismo, ele é também uma força social, né? E, como tal, ele também pode e deve expor as suas ideias democraticamente. Depois vai respeitar o consenso geral que vai definir essa ou aquela lei. Mas nós temos sim e podemos, e Kardec diz aqui, né, a influência das pessoas de bem na modificação das leis. E quando Kardec fala do combate ao egoísmo, é muito importante ele dizer que o combate ao egoísmo passa pela mudança das instituições. O combate ao egoísmo não é apenas um processo de reforma íntima, é claro que ele também é, mas é necessário porque as próprias instituições, muitas vezes, elas acalentam, elas reforçam, elas induzem o egoísmo. Então, é a ação humana, é a nossa ação, no sentido de procurar tornar essas leis mais identificadas com o princípio geral de amor, de justiça e de caridade. Seguinte, Christian. Em Obras Póstumas, quando fala do futuro do espiritismo, Kardec volta a falar da importância da nossa ação social. O espiritismo é chamado a desempenhar imenso papel na Terra. Ele reformará a legislação ainda tão frequentemente contrária às leis divinas. Retificará os erros da história. É claro que Allan Kardec está falando isso aqui de uma forma muito mais ampla do que apenas essas três condições que nós colocamos aqui. Ele está propondo uma mudança profunda, radical, numa lei que é injusta e que permite as desigualdades, as injustiças, etc. Mas eu acho que se aplica também a situações que são menores, que são pontuais, mas que também são contrárias às leis divinas, na minha maneira de ver. O próximo, Cristian. No Livro dos Espíritos, no item 840, Kardec diz assim: reprimir os atos exteriores de uma crença, quando esses atos acarretam qualquer prejuízo a outrem, não é atentar contra a liberdade de consciência, porque essa repressão deixa à crença sua inteira liberdade. Então, nós, como espíritas, temos o dever e o direito, segundo eu penso, de expor, né, na roda geral, no meio em que estamos, tudo aquilo que a gente pensa a partir dos postulados espíritas. O seguinte, esse pensamento de Kardec me parece particularmente importante, porque ele vai falar sobre a questão do mal. Ele vai dizer assim: o mal é sempre o mal. Todos os seus sofismas não farão que uma má ação torne-se boa. Porque o problema, muitas vezes, a gente confunde a condição em si mesma com a sua culpabilidade. É claro que há situações em que o indivíduo equivocado, ele estava num contexto em que os atenuantes são tão grandes, que é até possível que não haja culpabilidade. A questão em si não é examinar a culpabilidade, né? O quanto nós somos responsáveis, mas é o ato em si mesmo. O ato em si mesmo, ele não pode mudar de acordo com as circunstâncias. A culpabilidade vai variar, mas o ato não. É isso que Kardec está dizendo aqui. O mal é sempre o mal. Tirar a vida
em qualquer situação, ou armar-se para a vida, ou utilizar-se de recursos que destroem lentamente a nossa saúde, isso é um mal. Não vamos culpabilizar os que fazem, não vamos responsabilizá-los, cada um vai responder de acordo com a sua consciência, a intenção, o conhecimento, etc. Mas não podemos dizer ou querer, para justificar uma coisa ou outra, relativizar o que está errado. O seguinte, Christian, é também nesse mesmo sentido. No Céu e Inferno, parte 2, capítulo 5, Kardec escreve: o mal é sempre o mal. E se não o fora, poder-se-ia escudado no raciocínio, desculpar todos os crimes e até matar a pretexto de prestar serviços. A meu ver, o posicionamento de Kardec está claríssimo, né? E a coisa não deixa de ser errada pelo fato de haverem circunstâncias que minimizam as suas consequências e a responsabilidade dos envolvidos. E eu trago, para concluir, um pensamento da obra de Chico Xavier, que é o próximo, Cristian. André Luiz, Evolução em Dois Mundos, na parte 2, capítulo 8. André se referia à questão do divórcio, mas eu acho que o pensamento em si se aplica aqui. Olha o que André Luiz escreveu. É imperioso que a sociedade humana estabeleça regulamentos severos a benefício dos nossos irmãos contumazes na infidelidade aos compromissos assumidos consigo próprios, a benefício deles, para que se não agreguem a maior desgoverno, e a benefício de si mesmo, da sociedade, a fim de que não regresse à promiscuidade aviltante das tabas obscuras. O que eu entendo do pensamento do André Luiz é o seguinte: a gente poderia ter 3 tipos de indivíduos ou de espíritos encarnados na Terra. 2 extremos, as leis não vão interferir neles. Eu penso que há um extremo de pessoas já voltadas ao bem, que, independente da lei, vão fazer o certo. A lei penalizando ou não, eles vão seguir o que a consciência manda e vão se identificar com a ética universal da criatura humana. No outro extremo, eu acho que há uma turma de espíritos que vão fazer errado mesmo que tenha lei. Então, esses indivíduos não vão se importar com as leis, isso não vai mudar a sua atitude, que é uma atitude antissocial. Mas, entre esses 2 extremos, eu penso, há uma multidão de espíritos que são almas talvez muito jovens, ainda imaturas, e que podem caminhar para um lado ou para o outro, dependendo do contexto. É aí que eu acho que a firmeza nas leis, e o André Luiz fala aí, pode evitar que determinados indivíduos cometam certas atitudes que vão prejudicar o outro e prejudicar a si mesmas, em função de determinados processos coercitivos, de alguns impositivos, no sentido de proibição. E alguns dados estatísticos, exatamente para reforçar essa ideia. Quando as coisas são proibidas, diminui-se o comprometimento das pessoas envolvidas. Eu vou trazer aqui alguns exemplos recentes para você. Próximo, Cristian. A respeito do cigarro no Brasil. A gente sabe que, após aquela série de proibições que acompanharam o cigarro, proibido fumar em avião, em ônibus, proibido ser em repartições públicas, em ambientes fechados, em bares, etc., o número de fumantes no Brasil reduziu de 34,8% em 1989 para 12%, menos da metade, 12,6% em 2019. Ou seja, metade dos fumantes deixaram de fumar. É possível que haja outros fatores implicados. A gente não pode dizer que tenha sido apenas as proibições, mas se deu nesse contexto, o contexto das proibições. A respeito do álcool, a gente sabe que a lei seca relacionada à condução de veículos reduziu em mais de 10% o número de mortes no trânsito. Talvez deveria ser mais, né? Mas já é significativo. Eu acho que qualquer número que reduz morte no trânsito, e considerando também morte de inocentes, porque o uso do álcool não atinge apenas a quem dirige, e também a outras pessoas, eu acho que é um dado significativo, mostrando que a proibição, de alguma forma, reduziu o acontecido.
O próximo, Cristian, por favor. A respeito de armas, a gente sabe, os principais estudos mostram que a liberalização do porte de arma aumenta a criminalidade. A criminalidade, esse é um dado da BBC News Brasil, de agosto de 2019. O artigo se chama Há mais armas, há mais crimes. E a conclusão dos autores é que a criminalidade aumenta quando se legaliza o posse e porte de armas. E no livro Psicologia Social, que é um livro brasileiro, do Haroldo Rodrigues e colaboradores, ele vai dizer que 56 estudos chegaram à conclusão de que a mera visão de armas pode levar a um aumento da agressividade. Há um estudo mostrando que o indivíduo tomar uma arma na mão aumenta a concentração de testosterona no seu sangue. E a gente sabe que a testosterona é um hormônio ligado à violência e à sexualidade. Seguinte, Cristian. A respeito do aborto, o mais evidente estudo, ou o mais importante estudo que eu encontrei, foi esse publicado por essa revista, que diz que após a legalização do aborto no Reino Unido, o número anual de abortos subiu de 23 mil para 191 mil, um aumento de 730%, diante de um crescimento populacional de apenas 10% ao longo do mesmo período. Eu vi recentemente o depoimento de uma autoridade de saúde no Reino Unido, ela dizendo que eles estavam muito preocupados. Na medida que o aborto foi legalizado, as meninas deixaram de se preocupar, os casais deixaram de se preocupar tanto com a prevenção. Não, porque se engravidar, a gente tira. Então, tornou mais fácil, mais cômodo, e a taxa é gritante, 730%, enquanto o aumento da população foi apenas 10%. Próximo, Christian. A respeito das drogas, a gente tem um dado muito recente no Canadá. O Canadá legalizou o uso recreativo da maconha em outubro de 2018. Então, a partir daí, o que aconteceu? O consumo da droga cresceu no país. 1/4 dos entrevistados afirmou ter feito uso da droga desde a legalização. Então, 23% das pessoas que estavam usando droga não usavam antes, 23%, e passaram a usar a partir do momento que foi permitido. Dentre os antigos consumidores, 16% deles afirmaram que aumentou o consumo. Depois de legalizados, passaram a fumar mais. E um terceiro dado impressionante, mesmo com a liberação, cerca de 75% dos usuários de maconha ainda usam a cannabis ilegal, porque um dos argumentos era esse: não, vamos legalizar, porque sendo legal há um controle e vai diminuir a criminalidade, etc. Não aconteceu isso no Canadá. 75% das pessoas continuaram usando a maconha ilegal, obviamente, porque ela é muito mais barata do que a oficial, onde se cobra uma série de taxas e de impostos. Então, esses dados recentes, eu acho que trabalham realmente na ideia do André Luiz de que liberar predispõe ao agravamento de todas essas condições. Essa, minha gente, é a minha tese, defendi um argumento, e aí vocês fiquem à vontade aí para trabalhar a ideia da maneira que vocês acharem. Ok. Vamos passar, então, para a nossa fase dos comentários e discussão. Aquele que quiser participar, é só levantar a mãozinha aí. Adair? Parabéns, Ricardo. Eu jogo nesse time, né? E eu queria acrescentar na parte das drogas, vou colocar no chat, se eu conseguir, um estudo que o Alexander publicou em 2019. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Não estou conseguindo. Então, eu vou ler rapidamente, né? Que em 2019 tinha acabado de sair um estudo revisando o impacto a longo prazo do uso da maconha em 23 mil adolescentes, né? Numa das maiores revistas de psiquiatria do mundo. Resultados: adolescentes usuários de maconha, em comparação com adolescentes não usuários, tiveram risco 37% maior de desenvolver depressão na idade adulta,
Então, esse é um contraponto científico também, né? Risco 50% maior de ideação suicida na idade adulta, risco de tentativa de suicídio triplificado na vida adulta. Então, é um dado científico, né, que eu acho que veio ao encontro. O artigo é esse aqui. Eu não consegui colocar o resumo dele. Deixa eu tentar colocar quebrado para ver se vai. Se não... Aí foi. Tá, então, só para acrescentar informações, né, porque a apresentação do Ricardo foi fixado realmente na doutrina, né? Ele trouxe trechos, estudos doutrinários, né, de várias obras que corroborariam, né, o pensamento dele. E tem um lado científico também agora, né? O espiritismo é a favor da vida. Com relação ao aborto, eu acho assim, a mulher no espiritismo ninguém tem direito de apontar o dedo para ninguém, né? A mulher e o próprio marido também, né? Mas a grande defesa é o direito da mulher de uso do seu corpo. Mas a vida que está ali não é dela, né? É outro espírito que está ali. Então, a gente, como espírita, usando, né, o que a gente tem na doutrina, a gente é a favor da vida, né? E a gente também não aponta dedos. Então, a decisão é da mulher, é do casal, né? E eles vão ser responsáveis, né, por essa atitude perante as leis divinas. Com relação à sociedade, né, os estudos científicos eu acho muito interessante quando o Ricardo traz, né, que mostra onde países que têm a legalização, quais foram as consequências, né, trazendo estudos científicos. Isso vale para o uso da droga, das Eu armas. estou sem som aqui, estou pelejando para arrumar. Aqui, eu vim trazer comida para você. Então, tá vale pensando. para o uso das drogas, né, incluindo aí o álcool, né, e as demais drogas, né? Então, parabéns, Ricardo. Eu faço um xizinho no teu time. Mauro, Vocês me escutam? você e me uma ouvem? música de fundo. Escutam, né? Sim, mas tem um som de fundo também. Não, eu estou sem som, não E no consigo. seu computador, no seu Não, eu telefone? estou tentando. Melhorou Mauro, agora? melhorou? Sim. Tá. Eu gostaria de trazer algumas considerações a respeito de drogas. Uma coisa é liberar e outra coisa é descriminalizar. Vamos supor, Portugal descriminalizou o uso de algumas drogas. Me parece que o resultado foi positivo. Aqui no Brasil, eu vou citar, por exemplo, o jogo do bicho. O jogo do bicho não é legalizado porque ele rende para os bicheiros e todos o equipamento institucional, como as polícias, envolvidas nisso. Tá? No caso de descriminalizar, Tem alguma coisa? vamos supor, a maconha, por exemplo, né, reduziria muito essa violência absurda que a gente vive, vamos supor, em bocas de fumo no Rio de Janeiro. Lembrando que os donos do negócio não moram na favela, sabe? Drogas é um negócio altamente lucrativo, né? Então, se você descriminaliza isso, não legalize, mas descriminalizar isso, eu acho que ajudaria Não está com o a microfone desligado, não? resolver minimamente o problema de violência. Armas, então, é uma coisa que nem se fala nisso, né? É um absurdo. A questão do aborto, eu cito recentemente um caso de uma menina de 11 anos que foi estuprada e a juíza negou que ela fizesse um aborto, Assim, o que também é uma situação absolutamente o que escandalosa. acontece? Eu só queria trazer
esses dados para a discussão. Lembrando que, na época de Kardec, o problema de drogas era um, o problema de armas era outro, o problema de abortos era outro. Hoje, Não, eu vou o deixar mundo está depois. completamente diferente. Eu não estou falando em legalizar e incentivar os jovens ao uso. Eu estou me referindo, assim, a descriminalizar, que foi feito em Portugal. Eu não tenho os dados ainda, mas pelo algumas reportagens que eu vi, foi altamente benéfico em termos de criminalidade. Era só isso. Me desculpe se eu não consegui expressar adequadamente, né? Mas é só para trazer esse ponto de vista para hoje. Na época de Kardec, esses problemas tinham um peso. Hoje em dia, esse peso está elevado à enésima potência, né? É só isso. Muito obrigado pela oportunidade. Ok. Eduardo? Boa noite, tudo bem, pessoal? Estão me ouvindo? Toma, Sim. Dudu. Ô, Ricardo, também jogo nesse time aí. Na verdade, é só um comentário que eu queria parabenizar a escolha muito minuciosa dos três aspectos aí, né? O aborto, as drogas e o uso de armas. Porque o que a gente vê? A gente vê a relativização de determinadas coisas. Estão me ouvindo? Pode Sim. seguir, Dudu. Então, os grupos que a gente participa, né? Inclusive o grupo nosso mesmo aqui do Espírita.info, a gente chega a ver colegas que quando se trata de aborto e de drogas, a pessoa é totalmente a favor, mas a arma não. A arma não. Eu queria parabenizar vocês por colocar esses temas juntos, sabe? Porque isso eu acho que foi muito providencial. Eu cheguei a ver colegas defendendo o suicídio assistido, que é uma outra coisa extremamente polêmica, mas, veja bem, como que se relativiza determinadas coisas, né? Isso aqui vale a pena, isso aqui a gente pode matar, a gente pode participar de um aborto, defender o aborto, mas o uso de armas não é muito, assim, parcial, sabe? E a gente vê que tem um conteúdo extremamente de influência da sociedade atual e das teorias atuais, né? Nesse tipo de pensamento. A meu ver, né, não tem como um espírita defender suicídio assistido. Ele tem que falar que o país é um país o país que tem suicídio assistido é um país extremamente evoluído. Ora, então essa pessoa defende o suicídio não assistido também, porque suicídio é suicídio, né? Mas, de qualquer forma, parabenizo pelo agrupamento das três questões em uma mesma situação. Era isso. Ok. Elias Moraes? Tá bom. Assim, eu fiquei me perguntando, o Ricardo, eu fiquei me perguntando se você realmente fez o que você propôs no início, né? Que você falou assim que queria que a discussão não era sobre o ato em si, mas sobre a criminalização ou não, né? E eu estou vendo que a gente está discutindo mais o ato em si, porque eu tenho certeza que a gente pode sair na rua aqui perguntando, né? Pode sair na rua perguntando quem é a favor do aborto. Você não vai achar um. Não acha. Você não acha ninguém que acha que alguém deve fazer uma mulher deve fazer um aborto se ficar grávida. Não vai achar ninguém que queira fazer isso, né? Então, assim, não, eu vejo que não é o aborto que está em discussão, não é o uso de drogas que está em discussão, não é o fato de você ter uma arma em casa que está em discussão, né? Eu vejo que a discussão que tem que ser feita é criminalizar, resolve, né? Criminalizar ajuda no sentido de evitar o aborto, ajuda no sentido de evitar o uso de drogas, eu vejo que essa que é a questão, né?
E aí eu chamo aqui um estudo do Emile Durkheim, que ele fez uma pesquisa muito bem fundamentada sobre crime, o livro dele chama Crime e Castigo, né? É um estudo sociológico, né? Um estudo sociológico. Ele faz uma análise comparativa de diversas situações em alguns países e vai mostrar como que o fato de existir uma lei, né, que proíba certos atos não faz com que as pessoas deixem de cometer o ato. A lei, ele vai dizer assim, a lei, o máximo que ela consegue é punir depois do ato feito, mas ela não consegue evitar que o crime seja cometido, né? Então, ele fez esse estudo mostrando como que a nossa legislação ela acaba funcionando muito mais como um instrumento de vingança social do que propriamente de educação, né? E aí já tem, na filosofia do direito, tem toda uma corrente que vai propor uma legislação que seja mais preventiva, mais educativa, mais transformadora do que punitiva. E aí tem uma série de elementos em discussão. Então, eu vejo que talvez a nossa discussão tivesse que caminhar por esse lado, né? Não do ato em si, porque o ato... Eu não vou jamais propor que um menino de 16 anos experimente maconha, né? Não vou fazer isso. Meu filho, vem cá, experimenta aqui, ver o que você acha desse trem, né? Então, assim, eu acho que não é essa a discussão. A discussão é assim, olha, proibir o uso de drogas tem feito com que as pessoas usem menos drogas, e aí eu chamo o que o Mauro falou. O Mauro colocou uma questão muito séria. Dos últimos 50 anos que nós estamos que nós estamos criminalizando o uso de drogas, que o uso de drogas não foi criminalizado durante 300 mil anos, né? Não houve criminalização para o uso de drogas durante 300 mil anos, que o ser humano, o Homo sapiens sapiens, está na face da Terra, né? A criminalização é um fenômeno recente. Ela começa por volta de 1970 com o governo do Nixon nos Estados Unidos, e que, inclusive, discute-se qual foi a intenção. Até discute se a intenção não foi mais comercial, porque as drogas mais problemáticas, as drogas mais problemáticas, que são o álcool e o tabaco, mais danosas, né, elas não foram criminalizadas. E algumas drogas de menos poder de dano, né, foram criminalizadas. Então, assim, aí tem uma pergunta interessante, né? Por que foram essas e não outras? Por que foram as drogas americanas e não as europeias que foram criminalizadas? Aí vai uma grande discussão. E um evento que teve em 2010, 2011, por aí, para discutir essa questão, assim, houve um consenso que se o dinheiro hoje gasto em armamento, né, fosse investido em educação, que às vezes os resultados poderiam ser muito melhores, né? E, inclusive, com muita perda de vida que poderia ser evitada, né? Que a gente tem uma quantidade de perda de vidas aí elevadíssima por conta do problema que o tráfico cria. Então, eu vejo que tem uma discussão que é sociológica, né? Eu vejo que tem uma discussão que é da filosofia do direito, e que eu acho que a gente precisa pensar em fazer essas discussões, porque a questão do aborto mesmo, a gente tem um problema sério que nós temos hoje, 500 milhões, meio milhão de abortos acontecendo todos os anos, e quase 200 mulheres morrendo todos os anos, né? E tem 80 anos que a gente está proibindo. Tem 80 anos que a gente está proibindo, e não tem funcionado, não tem funcionado. Então, a minha pergunta é se a gente não precisa pensar em termos de como que nós vamos lidar para enfrentar o problema, sabe? Para enfrentar o problema, né? Porque algumas soluções que estão sendo testadas em outros locais, elas, de repente, podem ser mais promissoras do que simplesmente criminalizar e lavar as mãos, como a nossa sociedade faz, né? Então, assim, eu penso que é uma discussão que a gente precisa fazer, mas com foco na criminalização e não no ato, sabe? Ou na descriminalização ou não, né? Por exemplo, políticas públicas de enfrentamento da questão do aborto, será que elas podem obter um resultado melhor do que simplesmente criminalizar, como está sendo hoje? Políticas públicas de enfrentamento do uso de drogas, será que elas têm como funcionar melhor do que a simples criminalização que a gente faz hoje, né? A gente está perdendo vida de jovens e de policiais nisso aí. Então, eu vejo que é uma discussão que o foco dela deve ser o aspecto social, o aspecto do ponto de vista do direito, sabe? Para a gente poder pensar em termos de soluções, sabe? Que o problema está aí. Criminalizado como está, o problema está aí. E o quadro é dramático em todos esses assuntos, né?
E um último ponto que eu penso é assim, olha, eu penso em termos de vetor social. Eu penso assim que há algumas coisas que a visão de futuro aponta para a gente um rumo, né? E que rumo é esse? Então, eu vejo nós evoluindo enquanto sociedade por uma necessidade cada vez menor de leis punitivas. Se esse for, de fato, o vetor social, será que a gente já não deveria, desde agora, ir adequando a nossa sociedade a processos mais educativos e menos punitivos, mais preventivos e menos punitivos, principalmente porque essa legislação, que lá no Livro dos Espíritos, o Espírito fala para o Kardec que ela é feita pelos fortes contra o fraco, né? E realmente quem paga o preço alto aí, às vezes, com a própria vida, são os pobres, são os pretos, são as comunidades periféricas, porque as pessoas que estão em condições de proteção social, que a condição econômica dá a elas um certo privilégio, elas não sofrem com esses problemas, elas se viram muito bem e, às vezes, até cometendo os crimes que a gente quer coibir, né? Só que de maneira protegida, porque a situação econômica favorece. Enquanto isso, os mais vulneráveis é que pagam, muitas vezes, com a própria vida. Eu acho que a discussão precisa ser focada na questão da criminalização, e não do ato em si, porque o ato em si ninguém concorda realmente, nem com o uso de droga, nem com armamento, nem com aborto, nem com nada disso. Mas como fazer para evitar isso, para mim, é a grande questão que a gente precisa enfrentar. Antes de voltar à rodada, porque alguns já falaram, eu queria ver se o Ricardo quer comentar alguma coisa, se a gente segue em frente. Não, eu só queria saber uma coisa. Essa afirmação de que a proibição não reduz é baseada em crença pessoal ou em fato científico? Porque eu apresentei vários dados de que reduz. Então, eu queria que essa afirmação que o Elias fez, corroborado pela Ana e pela Beth, se isso é a opinião pessoal deles, proibição não reduz, ou se eles estão embasados em dados científicos. É isso que eu acho que é importante. Eu mostrei alguns dados que mostram que reduz, sim. Christian. O Elias vai querer responder? Então, deixa eu só brevemente. O estudo do Durkheim é muito bem fundamentado, sabe, Ricardo? Ele é muito bem fundamentado. Eu posso até depois compartilhar com vocês, com o grupo, né? Porque ele faz um estudo muito bem fundamentado, mostrando como que assim, os dados, né? Os dados, e ele faz isso em algumas situações. Eu não tenho aqui agora, faz tempo que eu trabalhei com esse livro dele, que eu li o livro dele, mas é muito bem fundamentado, sabe? E vale a pena a gente fazer essa reflexão que ele propõe. Sabe, não é de opinião pessoal, não é um achismo dele, não, sabe? Ele faz 2 estudos, do crime e castigo, e faz um outro estudo também do suicídio, mostrando como que o suicídio tem causas sociais, não simplesmente uma questão moral, né? Então, é muito bem fundamentado, ele é um pesquisador muito criterioso, vale a pena a gente analisar depois. Christian. Então, contribuição breve, eu não achei que a fala do Elias contradisse a do Ricardo, não. Eu acho que a questão é de pensar a quem criminalizar, né? Estou de acordo, todo time de que o ato, eu sou contrário a esse ato, tá? Marcando o xizinho lá, né, Adair? Estou marcando o xizinho também, mas eu acho que a questão de você criminalizar seria muito mais relacionada a todo um conjunto de atores, né, que vão fazer disso um grande negócio. Tá? E aí vão cooptar pessoas que, como você disse, Elias, são vulneráveis sob diversos aspectos, não só econômicos, né, mas são de uma vulnerabilidade social tamanha que às vezes não tem informação ou condição de lidar com a questão. E convive com aquilo no quintal, né? Com aquilo todo dia, quando saem de suas casas para trabalhar, quando retornam, né? Não só do uso de droga, mas, né? Estamos falando aí do armamento, também do aborto. No entanto, talvez pelo lado de quem faz uso, a gente precisa questionar um pouco mais. Tá? Se a criminalização ela pode evitar o uso em certa medida, mas ela não vai impedir, porque eles acabam
alcançando de uma maneira, porque isso está lá, né? Está muito próximo deles, né? Sobre o uso de droga, a gente vê que não só há uma criminalização, mas houve também um movimento de tornar as pessoas, os usuários de droga, os doentes. Quando você torna doente, você interna em algum lugar. Você entrega para ser tratado em algum lugar como se aquilo fosse, ao colocar em qualquer espaço, né, você exclui, você coloca esses sujeitos à margem, você deixa de reconhecê-los como sujeitos, como cidadãos, e eles são os doentes, que precisam ser tratados, e alguém vai ter que resolver esse problema, alguém tem que curar eles ali, entre aspas, né? Ao criminalizar, eles são bandidos. O problema é que, olhando do lado de quem usa, geralmente é mais bandido, como o Elias levantou isso agora, é quem é negro, quem é pobre, o homossexual, eles são mais bandidos do que outros bandidos, do que um bandido branco, do que um bandido rico, né? Então, essa é uma questão importante quando a gente pensa na criminalização, né? E eu vejo que tanto criminalizando quanto tornando esses sujeitos doentes, você está, na verdade, excluindo esses sujeitos de uma possibilidade de reinserção social. O tratamento com droga, por exemplo, ele não impede o uso, ele não coloca como condição o não uso da droga, porque isso é impossível para o sujeito de uma hora para outra. Mas ele considera que, apesar do uso, é preciso que ele se construa enquanto sujeito, é preciso que ele retome uma vida anterior, ou que ele reconstrua, ou que ele construa uma vida agora, e aí sim ele passa a escolher. Então, eu tentei trazer assim, duas perspectivas, né? Eu acho que é um grande crime, realmente, essas pessoas que vão fazer o uso, que vão o uso dessa máquina, né? Para ir atrás, para trazer jovens para trabalhar, né? Então, estão aí, tem pessoas que estão liderando essa máquina, né? Em vários níveis. Daquele nível que não, como foi dito, que não nem está participando ali, né? na boca de fumo, até aquele que está ali liderando a boca de fumo. E tem o lado do usuário, que muitas vezes é o usuário que a gente vai colocar, e vou colocar entre aspas, né, vítima. Por quê? Porque ele acabou sendo absorvido numa condição que a sociedade coloca para ele, né? Então, eu pensei nessas duas, e aí eu achei que o Elias e o Ricardo, eles não estão se contradizendo. Eu acho que as duas falas acabam se complementando. Eu também sou contra liberar simplesmente, viu, Ricardo? Tem várias mãozinhas levantadas, eu vou dar prioridade a quem não falou ainda, ok? Depois a gente volta para quem já falou antes. Então, tem o João e depois a Beth Bote. João? Boa noite, meu povo. Ricardo Baesso, rapaz. Queria ter um filho assim. Eu e o Ricardo, a gente é um pouco meio alma gêmea, sabe? A gente tem uma visão parecida de sociedade, a gente enxerga o espiritismo também pela mesma linha de raciocínio. Eu acho que é isso mesmo. A gente não é a favor, Elias falou muito bem, de sair legalizando, a questão é descriminalizar. E aí eu penso assim, o homicídio, ele é crime no Brasil. O homicídio. Há décadas. E parece que ao longo das décadas a criminalidade não tem diminuído. Ou seja, se o crime, o homicídio que é criminalizado não diminuiu, significa que devemos descriminalizar o homicídio? É estranho esse raciocínio, né? Eu acho que existem fatores sociais, contextos sociais que levam as pessoas à droga ou não. Que tipo de droga? Armas, eu sou totalmente contra legalização de armas. Quem tem que usar arma é policial. Agora, no aborto, eu queria falar para esses companheiros espíritas que vão assistir esse TED. Vocês aí. Se vão assistir esse TED, o Espírita Info está trazendo esse
tema atual, como sempre, modernizando o pensamento espírita. Eu queria pedir aos companheiros espíritas que maneirassem no discurso nas casas espíritas em relação ao aborto. Nenhuma mulher vai fazer aborto quando está feliz. Ela está numa condição de fragilidade, ela está sofrendo, e ela precisa de amparo e acolhimento. Independente da ação dela, se for tirar o feto ou não, ela precisa ser acolhida nesse momento de fragilidade. E os discursos nas casas espíritas estão muito pesados, acrescenta muita culpa, aumenta essa cruz, que já não é fácil, com uma pessoa que está vivendo essa situação, e a proposta do espírita é consolar a partir do esclarecimento. E eles culpabilizam muito, colocam muito medo. Eu já vi palestrantes renomados afirmar, e eu não sei como é que ele afirma, porque a gente não tem como afirmar isso, mas muitos afirmam, espíritas consagrados, que a mulher comete aborto, ela vai reencarnar na outra existência com graves problemas ginecológicos, não vai poder ter filho, e blá, blá, blá. A gente não tem como fazer essa análise, é muito cruel. Uma pessoa vem para a casa espírita, está esperando esclarecimento, educação, a terapêutica cristã, que vai levar à consolação. Você acrescenta mais angústia a essa mulher, mais dor, mais sofrimento. Isso não é a proposta cristã nem espírita. Independente do que ela fez, se é crime ou não, não nos cabe julgar, porque não temos condições. Quem vai julgar, ela vai prestar conta com a lei divina se é crime ou não, e Deus, só Ele, que sabe tudo, tem condições para analisar cada caso. Essa orientação que se dá no movimento espírita sempre tem que passar pela consolação. Assombrar, aterrorizar a consciência, apavorar com umbral, você vai sofrer, é karma, vai desenvolver doenças graves. Isso aí é uma coisa meio católica e medieval. A doutrina espírita, nenhuma literatura mediúnica tem esse determinismo de castigo, parece que Deus vai condenar. E a gente esquece que o que Jesus faria? Diante de uma mulher cometendo o aborto, ele lançaria pedra ou ele estenderia a mão? Eu acho que o nosso discurso na casa espírita precisa ser mais cristianizado, mais humanizado, já que, na verdade, a gente não sabe realmente todos os fatores que levam a mulher a cometer esse ato, né? Parabéns, Ricardo, parabéns ao Espírita Info por estar trazendo temas tão atuais. Tamo junto. Eli, você está mutado. Beth, bote. Boa noite. Eu vou falar rapidamente, porque eu fui citada, né? Então, eu vou ter que falar. Eu quero dizer o seguinte, eu também li Durkheim e outros, tá? Então, assim, é difícil quando você lê sociologia, sociólogos, esse povo todo, você não ter um olhar diferenciado também para a sociedade. Isso é uma questão social que a gente está tratando aqui. Mas, enfim, e ter uma longa experiência profissional. Tá? Eu parei de trabalhar recentemente, eu trabalhei com isso a vida inteira, eu fui defensora pública a vida inteira, não especialmente no crime, mas sempre perto, e isso perpassa todo o trabalho. Então, assim, para mim, dizer que criminalizar é uma solução fácil, que pune seletivamente, entendeu? Isso aí, não estou tirando isso de mim, da minha cabeça, isso eu vi a vida inteira, entendeu? Que não é pouco tempo, né? Eu queria só dizer isso, ratificar isso, tá? Tanto no caso do aborto, quanto da droga, quanto do uso de armas, tá? Pune seletivamente, vai punir aquela pessoa que já está punida, tá? Na sociedade. Eu acho que criminalizar não resolve coisa nenhuma nesse caso, tá? Tanto do uso de droga quanto do uso, quanto do aborto, tá? Conforme, acho que foi não sei quem é que falou, mais de um falou, entendeu? Mulher nenhuma, nem pessoa nenhuma em sã consciência é a favor do aborto, não existe ser a favor do aborto, entendeu? Existe, e isso é muito comum, ser a favor da pena de morte. É uma coisa que a gente vê o tempo inteiro, até no meio espírita eu já vi, mais de uma vez. Entendeu? Então, assim, eu acho que não é por aí que a coisa precisa ir. Eu acho, já falei aqui na mensagem, que a gente deveria mudar
de esfera de tratamento. Você tira da segurança pública, tá? Esses temas, e remete esses temas para a saúde pública, para assistência social, para a educação, enfim. Também não acho que tem que liberar tudo, não existe liberar tudo. A gente não tem maturidade espiritual para liberar tudo, a gente tem que ter algum controle, tá? E a última coisa que eu quero falar, que não é da citação, mas que eu ouvi um outro colega falando e eu quero deixar. Eu não achei legal misturar a questão da arma com aborto e com drogas, entendeu? A arma tem uma função específica, tá? De constranger e, em última instância, de matar. A arma é feita para matar, entendeu? Então, assim, se a favor, sabe, não, eu acho que como espírita, e aí eu estou falando como espírita e cristã, muito, né, radical até nesse caso, entendeu? A arma é para a polícia. E, mesmo assim, bem usada. A polícia também não está autorizada a sair matando ninguém. Entendeu? Por que eu vou ter uma arma? Aí eu vou constranger a polícia até com essa arma. Então, eu não achei que foi uma boa juntar, não, porque são coisas muito diferentes. O ponto de vista ele é muito diferente. Entendeu? Eu sou contra o porte de arma, tá? O porte e uso, e acho que até a polícia tem que usar com muita... E ela tem formação para isso, coisa que eu não tenho. Eu pego uma arma, então eu vou usar em minha defesa, como assim? Né? Era isso, tá? Ok. Vou voltar, então, no Mauro, depois no Adair. Mauro? Adair, vai o Adair antes. Então, vai o Adair antes. Os TEDs nossos têm que aumentar a carga horária. É uma requisição que eu faço. Gente, eu acho que nós estamos todos, né, de parabéns pela discussão. Porque nós estamos falando, todo mundo está falando a mesma língua. Só que, Elias, eu queria falar assim, 300 mil anos não foi criminalizado? Sim, não foi. A legislação foi surgindo aos poucos na humanidade para regrar a conduta social. E hoje nós estamos falando o seguinte, é crime no Brasil o aborto, é crime, né, parcial a arma, né, precisa de uma série de coisas aí, mas não sei se é liberar ou descriminalizar, e a droga é criminalizada. Isso é fato. Então, nós estamos discutindo o quê? Vamos descriminalizar? Vamos pegar o exemplo da Cracolândia aqui em São Paulo. Né? Que estrutura de assistência tem esse pessoal que está aqui? Que estrutura de saúde existe para essa turma aqui? Né? Só pegando uma amostra pequena aqui em São Paulo. Que estrutura de quadros, de estrutura hospitalar, de psicólogos, né? De qualquer tipo de tratamento. Então, o problema é muito mais complexo do que dando uma canetada, falar deixou de ser crime a prática do aborto. Deixou de ser crime, né? O porte de tantas gramas, não sei nem como é que está isso na legislação hoje, porque às vezes altera esse negócio aí, né? Usos e costumes passa até por cima, às vezes, né, do que está tipificado lá na coisa. Então, nós estamos todos discutindo a mesma coisa. Eu acho que ninguém, em sã consciência, precisaria ter o aborto criminalizado. Né? Um dia, o Ricardo foi muito feliz quando ele trouxe, né, em determinado momento, só faltou acrescentar o item 100 do que é o espiritismo lá atrás. Né? Quando a gente chegar a determinado ponto, nem a legislação vai ser necessária, mas hoje ela é. Né? Essa é a minha... Hoje ela é. A sociedade se reuniu, é óbvio que sempre tem interesses econômicos, é óbvio que sempre tem interesse político em qualquer ato administrativo de constituição ou tipificação de alguma coisa. Sempre, desde que o homem é homem. Então, simplesmente numa canetada tirar, e acho que é essa a discussão, né? Então, a gente está trazendo dados científicos que aonde ocorreu, Mauro, falar em Portugal, é só ver a estrutura, o boom, né, de 20 anos para cá, desde quando Portugal entrou na Comunidade Europeia, né, o boom, né, de crescimento, de estrutura hospitalar, tudo o que aconteceu. Então, falar em descriminalizar em Portugal é outro contexto. Não dá para a gente querer jogar para o nosso país tupiniquim, que não atende nem os nossos irmãos que estão aqui na Cracolândia,
que jogam água, varrem para o lado, varrem para dentro, muda de lugar, espalha, e não tem a menor estrutura. E nós vamos falar em descriminalizar o quê? Por enquanto. Pode ser até que dê certo, né? Estatisticamente vai mudar, mas hoje a sociedade optou por isso, né? E toda a legislação foi um regramento social, e sempre com interesses políticos e econômicos. A gente sabe disso. Ok. Apesar da lamentação no chat, o nosso tempo está acabando. Então, eu vou passar para o Mauro fazer algum comentário breve e devolver para o Ricardo para o encerramento. Bem rapidinho. Alguém já falou aí que o âmago dessas questões estão na educação, não é? Nós somos um país subdesenvolvido, viu, Adair? Mas nada nos impede de a gente se desenvolver, sabe? Criminalizar. Eu conheço jovens, vizinhos meus aqui, que vão em boca de fumo e vira e mexe me contam. Abaixou a polícia, matou 2, sabe? O cara corre um risco. Eu não estou falando em liberação, em descriminalização. Obrigado. A conversa foi muito boa, cara. Ricardo, as suas considerações finais. Eu acho que atendemos o nosso objetivo. O objetivo é exatamente esse, né? A gente não quer esclarecer, a gente quer confundir, né? Para esclarecer, a gente assiste palestra na reunião pública do Centro Espírita, a gente sai de lá super esclarecido, né? A gente sabe direitinho o que o Espiritismo fala. O nosso objetivo não é esclarecer, é confundir. E saímos muito confusos, graças a Deus, né? Isso gera mais motivação para a gente meditar, para a gente ler. Eu tinha certeza que haveria posições diferentes. Tenho muitos amigos espíritas que pensam, como a Beth, como Elias, etc. E a gente sempre conversa, às vezes acaloradamente. E o mais bonito é a gente conseguir debater tendo posições diferentes, num clima de amizade, num clima fraterno, mostrando que isso é possível, não é? E sem questões pessoais, sem ofensas pessoais, sem ninguém se magoar. Eu acho que o bacana é exatamente isso, a gente poder discutir esse assunto. Eu sabia que alguém ia mexer da questão da arma, tinha certeza, e alguém ia ficar incomodado, a arma está nesse meio, né? E a justificativa é muito simples, porque são 3 condições no Brasil, que são crime e há movimento no sentido de deixar de ser. Então, o que uniu os 3 aspectos, que eu concordo que são diferentes, mas é exatamente essa característica. São criminalizados e há movimentos, há ideias no sentido de descriminalizar. Por isso que eles estão reunidos. Tá bom, gente? Um abração para todos. Gostei muito. Até uma outra oportunidade. Muito bem. Nós agradecemos, então, a participação de todos. Daqui a 2 semanas nós voltamos. E para a gente encerrar, eu vou pedir a Beth Baesso, se possível, fazer uma prece para a gente terminar o nosso encontro. Amigo Jesus, eu queria ser poeta. Mas não sou. Eu não consigo rimar felicidade com estudo, com alegria, com conforto espiritual. Não sou poeta, mas eu sou capaz de dizer: obrigada, Senhor, por esta noite. Como é bom ouvir pessoas tão capazes e tão solidárias umas com as outras. É esse movimento que nós pedimos, de confraternização e de respeito às ideias. Obrigada, Senhor. Nos dê a sua paz, nos dê o seu amor e fica conosco.
agora e sempre. Assim seja.